Negociar é simplesmente a gente trocar valores. Isso é uma negociação. A gente está trocando valores. Isso pode ser dinheiro, isso pode ser opiniões, isso pode ser ideias, isso pode ser decisões. Então a gente está intercambiando. Conta a história da laranja. A laranja é genial. Não sei se vocês conhecem essa história, mas enfim, dois caras estavam brigando por uma laranja, quase se estapeando, e daí, bom, então vamos, decisão salomônica, partir a laranja no meio. Daí, enfim, cada um falou, tudo bem, acho que pelo menos ficar justo, meio a meio e tal, cada um sai com a sua metade da laranja. Daí foram perguntar para um dos sujeitos, falou, o que você queria com essa laranja? Falou, eu queria tomar um suco, tava com sede, queria espremer a laranja, tal, pegar o suco dela. Foram perguntar para o outro, o que você queria da laranja? Eu queria a casca, fiz um bolo, eu queria colocar uma raspinha em cima para dar um gostinho. Então, o que isso revela, essa historinha? Parece tão boba, né? Tem que conversar, tem que se comunicar. Por quê? Porque, na verdade, quando eles estavam se estapeando, eles estavam brigando pela sua posição. Qual é a posição? Eu preciso ganhar. Eu preciso eu quero pegar essa laranja todinha. Eu quero pegar essa laranja inteira. Qual que é o interesse que estava por trás? A necessidade. Um queria a casca e o outro queria o suco. Volta à questão da necessidade. Eles não tinham clareza na hora da disputa, na hora da negociação, das necessidades que estavam por trás. Eles estavam mais preocupados com a posição. Eu preciso ganhar do outro. Assim, se eu ganhar a laranja inteira, eu resolvo o meu problema. Eu preciso levar tudo. Né? Eu preciso levar tudo. Se você não se conecta com a sua necessidade, eu preciso da raspa. Vamos ver o que o cara precisa. Porque, de repente, a gente precisa de coisas diferentes e dá para sair todo mundo ganhando. Então, o que acontece? Eles estavam no paradigma do ganha e perde. E eles poderiam ter praticado o paradigma do ganha-ganha, e os dois, nesse caso específico, poderiam ter 100% da sua necessidade atendida. Então, esse é um exemplo... Sem perdas. Sem perdas, do quanto a negociação é importante. E uma negociação, a partir do momento que você sabe o que você precisa, você também está apto a ouvir o que o outro precisa. E daí, ao invés de ser um embate onde um tenta derrotar o outro, são duas pessoas trabalhando juntas para tentar solucionar um problema que está estabelecido. E essa também é uma outra diferença, porque você está somando esforços para resolver um problema em comum e não subtraindo forças, um tentando se impor ao outro. Se não tem argumento lógico, se não tem clareza na exposição do que você sente, do que você precisa, a coisa realmente é mais a lei do mais forte que vai prevalecer. Né? E eu sempre fico pensando que isso exige, quem começa a pensar nessa questão antes, tem mais tempo para planejar isso, para amadurecer, para avaliar as posições, para avaliar a estratégia, como que eu vou, como que eu não vou. Para não fazer de improviso. Para não fazer, porque se você vai de improviso, você está tomando um risco, né? Você fala, bom, vou assim, depois quando chegar... Sabe, gente que está continuamente argumentando assim, quando o problema aparecer, eu resolvo. E aí resolve de improviso. Ao invés de tentar ter um planejamento, um cenário, avaliar o cenário e saber o seguinte, enquanto eu andar mais ou menos por aqui, se é um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, está tudo bem. Eu não posso vir para cá. Agora, se você não tem essa visão, você não sabe onde você está andando. E aí você pode cair numa situação de ficar contra a parede. Uma coisa que eu sempre, hoje em dia, coloco é o seguinte, não coloca a pessoa contra a parede. Porque se você faz isso, ele pode tomar uma decisão interessante a ele e ferrar com tudo. Então você tem que sempre, por isso então, tentar planejar, para não criar essa situação de falar assim, agora é o seguinte, ou vai ou racha. É tudo ou nada. Claro que isso daí faz parte do teu repertório também. Tem situações que você fala assim, bom, agora é o seguinte, ou vai ou racha. Mas se isso faz parte do teu plano, tá tudo bem. O problema é se você cai nessa situação e aí você não tem mais escolha. Então, como que você, o quanto mais cedo você começar a entender que esse processo da negociação envolve uma porção de elementos, tanto melhor. Primeiro porque você pode treinar. E quanto mais cedo você tentar treinar e organizar isso na sua cabeça, o seu jeito, mais confiante você fica que o método funciona. Posso só
acrescentar, que geralmente a gente cava a nossa própria vala. Então, quando a gente coloca situações de tudo ou nada e a coisa fica meio sem opções, irreversível, a gente está criando essa situação. E isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante, que geralmente, com raras exceções, nós é que estamos fazendo as escolhas. Nós somos responsáveis. E daí a gente tem também a tendência de falar, eu tenho que fazer isso. E eu acho que a gente pode mudar a perspectiva, que é, eu posso fazer isso. E quando eu posso, o leque de opções aumentam muito, ao invés de quando a gente se coloca sempre numa posição de que eu tenho que fazer as coisas. Só para eu finalizar, muito do que eu falei aqui para vocês... É mentira. O resto é O resto ele inventou. O resto eu inventei. Mas muito do que eu falei está baseado num trabalho de um cara, um psicólogo americano, que desenvolveu uma técnica de comunicação que é muito simples. É uma das ferramentas que eu uso no meu trabalho, enfim, se vocês quiserem aprofundar, eu recomendo, é muito simples, é muito fácil para leigos, né? Um cara que ele não está querendo criar dificuldade para vender facilidade, ele realmente vai muito diretamente ao ponto. O nome dele é Marshall Rosenberg, tá? Ele tem um livro que chama Comunicação Não Violenta. Tá? E basicamente o que ele fala, assim, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, ele propõe que para se comunicar a gente observe 4 etapas. Uma é observar. Então, primeiro observo. E não só observo o ambiente externo, mas principalmente observo o ambiente interno, ou seja, o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo. Segunda etapa é o que eu preciso. Quais são meus sentimentos? E daí eu posso expressar, então, os meus sentimentos. Terceira etapa são as minhas necessidades. Sim. Então eu observo, eu sinto e eu necessito. E a última etapa, que é eu diria que é a mais importante, é o pedido. Então, eu observo, eu sinto, entro em contato com o que isso está causando em mim, entro em contato com a necessidade que está sendo preenchida e posso formular um pedido para a pessoa daquilo que eu gostaria de ter. Então, basicamente é isso que ele propõe. Claro que ele explica, ele aprofunda. Então, fica aí o convite, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho desse psicólogo, eu recomendo. Como toda sexta-feira, nos dias de gestão, Fabião, nós vamos ter que dar uma terminadinha, porque senão não dá tempo deles chegarem lá no ambiente deles e fazer a aula do Elcio. Vocês têm que estar às 10 horas para isso. Então, eu sempre recomendo, o zoom é aqui, alguns livros, né? Então, por exemplo, eu sou formado pela Escola de Folclore, né? Então, esse é um livro que eu recomendo para quem gosta de folclore, o ABC do folclore. Tem um outro livro de folclore muito interessante, que é de Luiz da Câmara Cascudo. Esse aqui é de Rossini Tavares de Lima, que foi meu professor de folclore. E esse é Luiz da Câmara Cascudo. Chama-se Geografia dos Mitos Brasileiros. Quer dizer, todos os países, aliás, todos os estados estão aqui representados, né? Não. Tem uma desculpa. Eu queria ajudar. Esse é um livro interessante, Por Qual a Peste, né? A peste bubônica. Então, esse é o uniforme que o médico usava, né? Para poder examinar os portadores, o bico, né? Perfume, né? Perfume, ele punha hortelã, às vezes, para não sentir o cheiro do elemento. Isso é uma peste bubônica, vocês vão ver, porque nasce bubão mesmo, né? Os bubões, como tem o bubão do linfogranuloma. Um livro que vocês têm que ter no consultório é esse daqui. Esse é um livro que chama-se Drogas na Gravidez e na Lactação. Então, esse livro tem que ter no consultório, mas a minha recomendação é a seguinte: quando você recebe uma grávida, obviamente você está fazendo uma interconsulta, você não é o médico dela, você é um camarada que veio dar uma opinião a respeito da doença. Então, eu examino a paciente,
eu tenho meu diagnóstico formado, as minhas hipóteses, e eu tenho também as minhas opções terapêuticas. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu ligo para o obstetra dessa mulher e falo, olha, o meu parecer é esse e as opções de medicações são essas. Ele fala, não, você pode usar isso. Por isso que tem que ter um telefone sem fio no consultório. Aí você pega o telefone, dá para a moça, ela fala com o médico dela. Olha, isso que ele está te prescrevendo, você pode tomar, porque não vai te dar problema ao seu filho. Que às vezes é a primeira gravidez, muitas vezes o filho nasce com alguma alteração genética ou qualquer outro problema, e sempre é cultural você associar a alguma coisa que aconteceu nesse intervalo. Ah, foi o remédio que a médica me deu, sem consultar o meu ginecologista. Esse livro chama-se Pirâmide dos Alimentos. É um livro da professora titular aqui da Escola de Nutrição da USP, que é muito interessante para nós, que somos os que piores comem. Sabe, somente nessa fase de residência, come onde e quando puder. E o que puder. E o que puder. Esse livro eu acho muito legal, porque é a medicina na arte. Então, esse livro, não sei, é difícil vocês encontrarem aqui. Então, por exemplo, são pintores famosos da Idade Média, renascentistas, os melhores pintores. E a cada tema, né? Por exemplo, a caridade, tem a demência, tem a loucura, e para cada tema, por exemplo, aqui a sífilis, né? A lepra, quer dizer, sempre representada pelos artistas com base nas doenças, né? Então, nas pragas, sempre eles escolhem isso, né? Para poder explorar. E o que o Daniel queria colocar em primeiro é esse aqui, que é um livro que vocês têm que ler. A Vida Como Ela É. Vocês têm que ler 3 livros que são importantes. Otelo, de Shakespeare, O Alienista, de Machado de Assis, e A Vida Como Ela É, para vocês terem ideia de como é o ser humano. Porque se vocês não conhecerem o ser humano, vocês não vão conseguir ser médicos, de forma alguma. Então, eu quero dizer que essa é a nossa primeira reunião de gestão, que é um acordo de cooperação científica entre a disciplina de telemedicina da USP, o Centro de Saúde Escola Geral de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública, e o CEADES, o Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia Sanitária. Eu vou passar a palavra final ao Fábio, para que ele encerre a nossa discussão, enquanto eu faço os preparativos lá da correção da máquina, para poder gravar e deixar tudo em ordem. Eu vou mandar para vocês, no e-mail do intermédio, uma porção de artigos. Alguns provavelmente vocês não vão ler agora, alguns eu gostaria que vocês lessem. Tem um bloco inteiro só sobre negociação, tem um bloco só sobre consultório. Nós achamos que nesse momento é interessante mandar para vocês uma porção de referenciais. Gostaria que daqui a pouco vocês começassem a investir um pouquinho e comprassem uns livros para... Não, tudo bem, se cortar. Começassem a investir na questão da gestão. Tem uma porção de elementos que estão aí, alguns vão estar mais próximos de vocês, entra nesse, porque esse vai te levar para o outro, porque eles estão todos interlaçados. Eu particularmente gostaria que vocês começassem a prestar atenção na negociação. Ele vai trazer uma porção de elementos do autoconhecimento, de como eu negocio, como é que é o meu estilo, mas quais são as propostas de modelo de negociação que existem, e aí você começa a organizar isso na sua cabeça e começa a usar. O mais importante é começar a usar, porque aí você vai perceber que, para mim, é melhor fazer assim, dá certo. Então, estou mais confortável em fazer. Hoje, talvez você faça de uma maneira um pouco empírica. É possível organizar, porque esse elemento vai fazer diferença na hora que vão falar assim, ele é mais nova, ele é mais novo,
mas tem um elemento aí que constrói confiança. E aí as pessoas acreditam no que você fala, que é o lado do desenvolvimento da liderança. Agradecer a presença de vocês, a oportunidade. Nos vemos no final do mês. Obrigado.